Olha só que beleza, que linda flor. Com certeza tem muito mais do que 181 flores aqui. É numa só, mas tem tantas flores individualmente. Vou tirar uma para você ver. Olha só, uma. Tem mais de 181 aqui, é verdade. E tem muito mais do que 181 nomes de mulheres na Bíblia. Mas nós estamos aqui para ver esses 181 nomes de mulheres da Bíblia. Mulheres que fizeram a história do mundo, mulheres que fizeram a história da Bíblia, mulheres que influenciaram a formação do mundo, da sociedade, do jeito que nós conhecemos, do jeito que nós temos hoje. Essas mulheres falam demais. Eu vou colocar aqui do lado essa gigantesca, essa flor gigantesca e maravilhosa. Acabei de colher aqui do mini jardim que eu tenho. Linda, linda. Daqui a pouco eu vou tratar dela, colocá-la num vaso com água. Mas olha só, a ideia é essa, 181 mulheres da Bíblia, elas falam demais. Eu escrevi esse livro, como eu disse no vídeo passado, a partir de uma experiência. Nós nos reunimos na igreja e dissemos assim, vamos estudar as mulheres da Bíblia. As mulheres da Bíblia. Começamos e quando vimos já era uma imensidão. Eu confesso a você que pensei que ia ficar em 3 ou 4 ou 10 ou 20 mulheres, mas na palavra de Deus, aí na Bíblia que você tem no seu celular ou na Bíblia impressa, católico, evangélico ou qualquer outra expressão de fé, na Bíblia, nós temos registrado 181 nomes de mulheres e vamos então a elas, passo a passo, sem pressa, vendo a história de cada uma delas. Eu quero agradecer ao professor, ao pastor, ao psicólogo Shirleyton Nascimento pelo maravilhoso prefácio. Compre o livro, elas falam demais. Compre o livro que você vai ler esse prefácio maravilhoso. Obrigado, pastor, professor e psicólogo Shirleyton por esse prefácio. Vídeo número 2, nós vamos continuar então vendo e agora nós vamos ver Dona Rebeca. Dona Rebeca. Rebeca significa mulher que cativa. Olha só que coisa linda. Mulher que cativa. Existem muitas pessoas dizendo que a Bíblia não gosta de fazer referências a mulheres, etc. Mas vamos ler com cuidado, vamos ler com carinho. Até o significado dos nomes é muito importante para entendermos o contexto da história. Mulher que cativa. A história de Rebeca está em Gênesis 24. Abraão, bastante idoso, preocupado com a descendência, manda o escravo mais antigo dele ir até os parentes na Mesopotâmia para trazer de lá uma esposa para Isaque, filho de Abraão. Chegando naquele lugar, o servo de Abraão tem um encontro com Rebeca, da família de Abraão. O narrador diz que ela era muito formosa de aparência. Além disso, Rebeca revela sua personalidade. Olha só, não é embalagem somente, não. Tem que ter conteúdo. Rebeca era bela, sim, mas há muito mais em Rebeca para descobrirmos. A personalidade de Rebeca é revelada. Ela prontamente dá água para o servo de Abraão beber. Nós precisamos lembrar que estamos falando de regiões desérticas, onde a água é um bem precioso. E ela também dá água para todos os camelos e demais pessoas da caravana de Abraão, daquele servo de Abraão. Aqui ela fala pela primeira vez: bebe água, meu senhor. Nesta frase ela mostra que era uma mulher trabalhadora, simples, hospitaleira, mesmo sendo muito bonita. A história se desenrola, você sabe dessa história, e tem aquela coisa maravilhosa. O servo de Abraão pergunta: você quer voltar comigo lá para se casar com o meu senhor? É Isaque, ele é um cara legal. E ela decide: sim, eu vou. É impressionante. Rebeca vai e se casa com Isaque. Porém, a história de Rebeca mostra outra característica dela como mãe. Rebeca preferia a Jacó a seu irmão gêmeo Esaú. Ela teve 2 filhos, Jacó e Esaú, mas ela deu preferência a Jacó. Vendo que Isaque era velho, Rebeca articula um plano para enganar o marido e este abençoar Jacó. Rebeca sabia que estava agindo de forma errada
e chegou a ponto de dizer que a maldição por esse terrível plano caísse sobre ela, contanto que Jacó fosse abençoado. O planejado deu certo. Esaú perde as bênçãos e passa a odiar o irmão Jacó. Você pode ver isso no capítulo 27, no verso 41. Rebeca manda Jacó fugir antes que Esaú o mate. E as últimas palavras registradas de Rebeca na Bíblia são de uma amargura sem medida. Ela diz a Isaque, o marido dela: estou aborrecida de minha vida. E não falou mais. Interessante, né? Os anos passaram na vida de Rebeca e eu quero frisar isso com muito carinho para mim e para você também. Vamos prestar atenção. Os anos passam. Aquela Rebeca alegre, aquela Rebeca trabalhadora, aquela Rebeca bonita, aquela Rebeca moça recatada, esposa amada, muito amada por Isaque, mãe de gêmeos, agora se aproxima do fim da vida profundamente amarga. Parece que o narrador quer nos dizer algo mais, que a felicidade da vida precisa ser buscada a todo tempo, pois não se trata de uma aposentadoria que se recebe depois de passados anos, e sim de uma busca constante, do momento em que nascemos até a morte, se estendendo pela vida eterna. São as escolhas de cada dia que nos fazem felizes, ou não. Fica aí o exemplo de Rebeca. Vamos a mais mulheres? Quétura, Basemate e Judite. Quétura significa incenso. Basemate, doença. Ou companhia de bailarinas. Muito diferente, né? Os dois significados. E Judite significa mulher da Judeia. Você pode ler na Bíblia em Gênesis 25, 26 e 36. Depois da morte de Sara, Abraão se casa com Quétura, mesmo tendo mais de 100 anos de idade. E mais, com ela ele tem 6 filhos. Não me pergunte como, coisas da Bíblia, coisas lá do início de tudo. Mas, com relação à herança, Abraão deixa tudo que possuía para Isaque, dando presente aos demais filhos das concubinas antes de morrer aos 175 anos. Você vai dizer assim, mas é impossível a pessoa morrer com 175 anos. Não vamos discutir isso aqui. Talvez o calendário fosse marcado de forma diferente, talvez houvesse outra forma de contagem do tempo. O fato é que Abraão morreu muito idoso. E Quétura foi a segunda esposa dele. E agora a história de Basemate e a história de Judite. Elas se casaram com Esaú. Veja só, Esaú tinha 40 anos de idade quando se casou com Judite e com Basemate. Ele se casou com 2. E, abre aspas, ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. 2 noras que se tornaram amargura de espírito. Nada mais é escrito sobre elas e não há registro do que elas falaram. Mesmo assim, essas 2 noras trouxeram amarguras aos sogros. Uma nora não ter boa relação com a sogra é comum, mas as 2 não se darem bem com a sogra e o sogro é um caso bastante singular. Esse era o cenário. O que elas estavam fazendo de errado? O que será que Judite e Basemate estavam fazendo de errado? Será que elas tratavam mal a Esaú, o marido delas? Será que elas não eram boas donas de casa? Será que elas tinham um temperamento que ocasionava difícil convivência? Será que elas viviam mancomunadas contra a sogra? Será que elas desrespeitavam o sogro? Será que elas se insinuavam para os outros homens? Será que elas, por serem de situações de cultura e de costumes diferentes do de Isaque e de Rebeca, essa é a razão de todos esses problemas? Ou será que a amargura de Rebeca e de Isaque estava na constante interferência da vida deles na vida de Esaú, o que seria repudiado por Judite e por Basemate? Nós não sabemos. Talvez um pouquinho de tudo isso. E a vida deles foi inundada de amarguras. É possível ser feliz no casamento? Sim. E manter o bom relacionamento com a sogra e o sogro, a nora e o genro? Sim. Basta que tudo esteja alicerçado num amor que
respeita os limites entre os papéis dos envolvidos e seja afetuoso nos momentos bons e nos momentos difíceis. Vamos para mais um? Aliás, para mais mulheres. Olha a lista: Maalate, Ada, Oholibama, Basemate, Timna, Meetabel, Matred e Mesabe. Nomes difíceis, né? Nomes não muito comuns, aliás, muito diferentes, muito incomuns em nossa civilização brasileira, aqui em nosso jeito brasileiro de entender. Mas olha só, preste atenção nos significados desses nomes. Maalate e Basemate pode significar doença. Ada, por outro lado, significa lugar de delícias. Que lindo esse nome. O Oholibama significa minha tenda é alta. Lembra-se que nós estamos falando de pessoas que moravam no deserto, em tendas. Então, a minha tenda é alta, o nome dessa menina, o Oholibama, minha tenda é alta. Timna significa abster-se. Meetabel significa Deus é benfeitor. Lindo, Deus é benfeitor. Mesabe significa águas de ouro. Matred significa impulso. E você pode conferir as histórias dessas mulheres em Gênesis 28 e 36. Vamos então ao texto. Que a maioria das mulheres aparece nos registros bíblicos em função de seus pais, maridos e até irmãos, nós já sabemos. Sim, é fato. A maioria das mulheres, do nome das mulheres que aparecem na Bíblia, aparece em função do marido, do pai ou dos irmãos. Raramente, muito raramente, ela aparece sozinha. Na história. Ela está sempre vinculada a um homem. Mas e quando o homem que a torna visível não exerce papel principal na história, aí é que ela perde mais prestígio ainda. Talvez esse seja o caso de Maalate, pois ela aparece na história como esposa de Esaú, o irmão do famoso Jacó. Esaú, o irmão do famoso Jacó, entendeu? O narrador é bem sincero ao descrever a história. Diz que Esaú, sabendo que seu pai Isaque não aprovava o casamento de Jacó com mulheres cananeias, resolveu tomar como esposa Maalate, sua prima, que era filha de Ismael, neta de Abraão. Observemos com atenção. Maalate surge na história porque um homem, Esaú, não quis desagradar a um outro homem, Isaque, sendo ela irmã de um homem, Nebaiote, filha de um homem, Ismael, e neta de outro homem, Abraão. Entendeu? Tudo girando ao redor da presença masculina. O narrador nos oferece outro detalhe. Além de Maalate, Esaú possuía outras mulheres, cujos nomes não sabemos, e assim como Maalate, não ouvimos suas vozes. Se a história de Esaú foi narrada em segundo plano em relação a Jacó, muito mais a dessas mulheres. É isso que podemos evidenciar. Mesmo assim, no capítulo 36 de Gênesis, o narrador interrompe a história de Jacó para relatar um pouco da vida do irmão gêmeo Esaú. Nós lemos, então, que Esaú tomou 3 mulheres estrangeiras como esposa. Ada, filha de Elon. Oholibama, filha de Aná. E Basemate, filha de Ismael. Entendeu? Sempre filha de um homem, né? Ela não aparece sozinha na história. Nos versos 4 e 5 temos a lista dos 5 filhos de Esaú e no verso 6 uma surpresa. Esaú leva suas esposas, seus filhos e suas filhas para outra terra. Essas filhas não tiveram seus nomes registrados. No verso 12 aparece a concubina Timna e no verso 39 surge Meetabel, filha Matred, filha de Mesabe. E aqui temos um raríssimo registro de ascendência por parte de mulheres. Elas falam demais. 181 mulheres na Bíblia. Estão lá, estão aí na sua Bíblia. Procure, veja, leia, sublinhe, encontre essas mulheres, dê voz a essas mulheres, ouça essas mulheres. Vamos agora para outras. Raquel, Lia, Bila e Zilpa. Essas são mais conhecidas.
Quase 80% de todos os nomes das mulheres da Bíblia, nós não sabemos quem foram seus pais. Com relação ao casamento, das 181 mulheres, metade foi casada e metade não foi casada. Raquel significa pacífica. Lia, olhos cansados ou vaca selvagem, ou ainda trabalhadora, significados para o nome Lia. Bila significa humilde, tímida. E Zilpa, gotejar, algo insistente. Você lê na Bíblia em Gênesis 29, 30 e 36. Após fugir da ira de seu irmão Esaú, Jacó chegou à terra onde morava o tio dele, Labão, irmão de Rebeca. Lá, Jacó encontra Raquel, pastora dos rebanhos de Labão. O narrador diz que Jacó ajudou Raquel a dar água aos animais, a beijou e chorou em voz alta. É que ele havia encontrado os parentes de Rebeca, estava deslumbrado com a beleza e o rosto e o corpo de Raquel, uma espécie de amor à primeira vista. Assim, o narrador acrescenta que Jacó trabalhou para Labão, o futuro sogro dele, por 7 anos para ter direito a se casar com Raquel, a quem muito amava. A Bíblia diz isso, que ele muito amava a Raquel. Passados os 7 anos, na noite de núpcias, Labão engana Jacó e ele tem relações sexuais com Lia, irmã mais velha de Raquel. Nem Lia, nem Raquel, nada dizem sobre isso. Não há registro das duas sobre esse fato. Irritado com o sogro, Jacó concorda em trabalhar mais 7 anos para Labão e passa a conviver maritalmente com Lia e Raquel, porém amando mais a Raquel. Lia dá à luz a Ruben e diz: "O meu marido agora me amará." Outra vez dá à luz e nasce Simeão, sobre quem Lia diz: "Não serei mais preterida." Pela terceira vez, nasce um filho a Lia, Judá, e ela diz: "Eu louvarei ao Senhor." E aí a história vai acontecendo, e uma tem filho e a outra não tem, e pega a escrava de uma e dá para ter filho. Veja só, Raquel, porém, não tinha filhos. Então, desesperada, ela disse a Jacó: "Dá-me filhos, senão morrerei." De quê? De ciúmes da Lia, da irmã Lia. Para isso, Raquel oferece Bila, sua escrava, para Jacó engravidá-la. Bila dá à luz a Dan. E Raquel diz: "Deus me ajudou e me deu um filho." Lia, por sua vez, resolve dar à sua escrava Zilpa para que Jacó engravide. Assim, Zilpa dá à luz a Gade e Lia diz: "Afortunada." Em seguida, a mesma Zilpa dá à luz e Lia diz: "É minha felicidade." E o tempo vai passando, e essa história vai enchendo a casa de filhos, de esposas e de escravas. Bom, foi assim que aconteceu. Diná. Diná significa julgada. Essa história está em Gênesis 34. Em Gênesis 34 também, e no livro todo de Gênesis, e aliás no Antigo Testamento, nós encontramos várias referências a mulheres escravas. Só para a gente abrir um rápido parêntese, havia a escrava que pertencia ao marido, chamava-se Ama. Isso eu estou falando antes da monarquia de Israel. A escrava que era virgem, chamada de Sifá, que era uma camareira particular da dona da casa. É evidente que as Sifás eram um grupo bem menor do que o primeiro, do que as escravas, outras. As Sifás eram moças geralmente dadas à noiva pelos pais dela por ocasião do casamento. Você pode conferir isso em Gênesis 29, 24 e 29. Essas escravas virgens faziam parte dos bens da mulher e que eram dispostas ao querer dessa mulher. É claro que quando essas escravas virgens davam à luz a filhos do marido da sua dona, da sua proprietária, isso gerava ciúme, isso é lógico. Lógico que ia gerar ciúme, e é lógico que essa situação não iria dar certo nunca. Agora, vamos ver a história de Diná. A única filha de Jacó e também de Lia passou por uma experiência destacada em todo o capítulo 34 de Gênesis. Aliás, é uma das poucas mulheres que tem um capítulo inteiro dedicado a ela, infelizmente, para retratar uma história dificílima, muito difícil mesmo.
Tudo começou quando a jovem Diná resolveu conhecer as filhas da terra, ou seja, as outras moças dali, daquele povoado, daquela vila, daquele local onde ela e a família dela estavam morando. Isso é natural, uma jovem de pouca idade, uma jovem, gosta de estar em convivência com outras jovens. Tem que sair, tem que conhecer outras jovens. É natural que isso acontecesse. Olha que isso já aconteceu há milênios e continua acontecendo assim. Tá certo? Ainda mais se a gente notar um detalhe, Diná era a única menina entre mais de 10 irmãos. Você que é mulher, você que tem irmãos, você imagina isso? Você no meio de mais de 10 irmãos, 10 homens mandando em você? Você queria um pouco de paz. Então saiu, Diná saiu e foi conhecer a cidade, foi conhecer a vila, foi conhecer os habitantes, foi conhecer outras jovens. Assim, Diná vai até a cidade conhecer as moças. Porém, toda a história tem um porém. O príncipe daquela tribo local, o nome dele é Siquém, a viu. Ora, que coisa maravilhosa! Uma jovem simples estrangeira ser notada por um príncipe. Então Siquém, além de vê-la, resolve agir. Toma Diná e tem relações com ela, humilhando-a, pois a questão da virgindade era seríssima para os judeus. Acontece que o narrador nos dá um precioso detalhe. Siquém apaixonou-se por Diná, ou, como diz o narrador, a alma dele se apegou a Diná e ele amou a jovem. Observemos atentamente a sequência dos fatos, qualificando-os. Vamos tentar fazer isso. O rapaz vê a moça e se interessa por ela. Correto ou errado? Correto. Ver uma moça e se interessar por ela. Ele era solteiro, ela era solteira. Correto. Ele a domina e mantém relações sexuais com ela. Errado. Sempre foi e sempre vai ser errado. É preciso haver o sim entre os dois. Terceiro, ele passa a amá-la intensamente. Correto ou errado? Correto, o amor sempre é correto. Quarto, ele pede ao pai dele que consiga Diná como esposa para ele. Olha só que maravilha, correto. Nesse placar de 3-1, sendo seu erro ter sido violentado Diná, as suas atitudes corretas estão vencendo. Concorda comigo? Não estou querendo ser machista, não. Mas olha só, parece, tudo indica que vamos ter um final feliz para essa história. Eu reconheço, eu fiz uma coisa errada, mas eu estou apaixonado por essa menina, eu quero casar com essa menina, eu quero viver o resto da minha vida com ela. Vamos então juntar as duas famílias para negociar isso? Vamos. E foi o que aconteceu. Parecia que tudo estava dando certo, exceto por um detalhe. Os irmãos de Diná resolveram fazer uma armadilha. Então eles disseram assim, tudo bem, nós concordaremos que você se case com a nossa irmã, porém, com um detalhe, todos os homens aqui da cidade vão ter que se circuncidar. É um costume nosso e você quer casar com a nossa irmã, vocês têm que se circuncidar. O príncipe ficou feito um louco e foi lá e falou com o pai dele, o pai dele falou com os outros homens daquela cidade, daquela tribo, e por incrível que pareça, todos os homens concordaram. Sim, nós vamos nos circuncidar para que o príncipe Siquém se case com essa dessa Diná, essa menina arrebatadora do coração dele, da alma do príncipe. E foi o que aconteceu. Os homens se submeteram àquela coisa terrível da circuncisão depois de adultos, né? E aquilo dói, enfraqueceu todos eles. Então os irmãos de Diná aproveitaram, reuniram um pequeno grupo armado e foram lá e mataram todos eles, mataram até o príncipe Siquém. Foi uma situação terrível. Você lê essa história depois? A verdade é que em toda a história bíblica nunca mais se pagou um preço assim para unir um casal apaixonado. Nem se tem relato como este, o amor de um príncipe dedicado a uma jovem estrangeira que, infelizmente, o levou à morte traiçoeira pela família dela. Débora e Tamar. Débora significa abelha. Você vai dizer, mas um inseto? Não, a abelha é maravilhosa. Se acabarem as abelhas, acabam os seres humanos na Terra. Pesquise sobre isso. Abelha. Débora significa abelha. E Tamar significa palmeira. Tamareira. Tamar. Palmeira.
É assim, tá certo? Muito raramente encontramos o registro sobre a morte de mulheres nas páginas sagradas. É verdade. Raramente você vai encontrar o registro da morte de uma mulher na Bíblia. Morte de homem tem o tempo todo. Parecia que as mulheres não morriam. É claro que morriam, mas não havia o registro, né? Não havia o registro da morte delas. Nós vimos até aqui e veremos até a última página da Bíblia que as mulheres, quando surgem, quase todas estão em relação a um homem. Já dissemos isso, não é isso? Dificilmente temos registro de seus nomes, muito difícil, e menos ainda do que elas falaram e fizeram, e praticamente nenhuma alusão à sua morte. Por isso, o texto de Gênesis 35, verso 8, é uma exceção. Nele, o narrador nos apresenta uma mulher no dia que ela morreu. Diz ele que Débora era ama de Rebeca e morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso recebeu o nome de Alon Bacuti, que significa carvalho do choro. Já vimos a história de Rebeca e agora compreendemos que essa ama, a dona Débora, esteve ao lado dela todos esses anos. Que legal, né? Uma mulher junto da outra, todos esses anos cuidando dela. E nós podemos deduzir que muito do que Rebeca se tornou se deveu a Débora. Quase 70% das 181 mulheres da Bíblia não tiveram filhos. Vamos então para a história de Tamar. Tamar é uma das mais ilustrativas histórias sobre a questão do levirato. A antropologia explica que o levirato era um costume praticado em alguns povos primitivos, no qual um homem era obrigado a casar-se com a viúva de seu irmão quando este não deixava descendência masculina. Com isso, o filho desse relacionamento era considerado descendente do falecido, como posteriormente foi estabelecido na lei de Moisés. Em Gênesis 38, o narrador é muito feliz em sua forma de descrever os fatos, cativando o leitor. Mas eu não vou ler, não. Não vou ler mais não, eu quero convidar você. Eu quero convidar você a ler Gênesis 38. Você vai ver essa história impressionante de Dona Tamar. Dona Tamar. Não quero ler não, puxa, está aqui diante dos meus olhos. Não vou ler não. Leia Gênesis 38. A nossa intenção também é que você abra a Bíblia e leia, tá certo? Você vai ver a história de Tamar. Não esquece esse nome, procura lá, Gênesis 38. Em Gênesis 39, nós encontramos a esposa sedutora. A esposa sedutora. O narrador nos coloca diante de uma mulher cujas características são facilmente evidenciadas. Essa esposa sedutora era rica, casada, desocupada, insistente e poderosa. Às vezes, a mistura desses ingredientes pode resultar em infidelidade matrimonial. Ver-se tal personagem assim formada em diversas literaturas, em diversos filmes e também na sociedade onde vivemos hoje, em pleno século XXI. E é esse tipo de mulher que entra na história de José, aquele que havia sido feito escravo pelos próprios irmãos e depois foi comprado por Potifar, comandante da guarda de Faraó, esposo desta dita mulher. Alguns querem dizer que Potifar era eunuco, que Potifar era castrado, que Potifar não tinha ereção, que Potifar não satisfazia a mulher dele. Por isso ela deu em cima, nessa linguagem moderna, de José. Não vamos deduzir essas coisas não. O fato é que essa mulher deu em cima de José e que José, ela foi muito explícita. Ela disse para José ir para a cama com ela, E não era para forrar a cama, nem para trocar o lençol da cama, não. Você sabe para que era. José fugiu, José recusou-se, ele foi acusado então de ter feito o que não fez e foi para a prisão. É uma história imensa, uma história que você pode ler lá ali no capítulo 39 do livro de Gênesis. Mas acontece que tem algo mais a ser acrescentado na lista de características dessa mulher sedutora. Nós vimos que ela era rica, casada, desocupada, insistente, poderosa, infiel ao marido, assediadora sexual e mentirosa. E esta é a última mulher que fala no primeiro livro da Bíblia. A última mulher que fala em Gênesis. Vamos então para a última mulher do livro de Gênesis, a Zenate.
Azenate. Azenate significa devota de Neite, tá certo? Do deus Neite. De José, todos nós sabemos que José teve muitos sonhos e foi lá e passou por essa experiência com essa esposa sedutora, a esposa lá do Potifar, e depois conseguiu ser tipo o primeiro-ministro, auxiliar direto do monarca lá do Egito, do faraó, e conseguiu a ascensão. Como prêmio por tudo que ele fez de bom ao Egito, ele recebeu Dona Azenate como esposa. Azenate. Talvez você esteja dizendo assim, mas espera aí, como é que José, sendo um judeu, se casou com uma estrangeira? Casou sim. José se casou com Azenate e ele teve filho filhos, aliás, o Manassés e o Efraim, e ficou muito feliz com Azenate. Tudo indica que Azenate fez um excelente casamento com José e ambos foram muito felizes. Vou parar por aqui. Vamos daqui a pouco para o terceiro vídeo sobre Elas Falam Demais. Está curioso? São 181 mulheres que estão na Bíblia, estão na sua Bíblia, e nós vamos vê-la momento a momento, passo a passo, tá certo? Adquira seu livro aí na editora CRV. Vai, escreve lá. Ele está em 2 volumes, volume 1 e volume 2, tá certo? Você adquire o seu livro e de forma digital também. Ele está na forma de e-book e na forma de impresso, tá certo? Na forma aqui, em forma de livro impresso. Pode adquira seu livro e você vai conhecer mais e mais sobre essas 181 mulheres e como elas estão revelando a formação de nossa sociedade, de nosso mundo. Deus abençoe muito você. Deus abençoe muito você. E que coisa maravilhosa, né? Eu vou deixar assim um pouquinho para depois dar um close aqui na edição. Que linda, né? Deus é maravilhoso. E com esta flor, Ele está também querendo dizer a mim e a você que nós precisamos entender o todo a partir do particular. Vamos estudar cada uma das mulheres da Bíblia? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por estar aqui comigo.